Fala galera, é um prazer encontrar com vocês novamente. Já faz algum tempo que a gente não grava aqui os vídeos, né? Compartilha esse tipo de troca de informações por vídeo. A gente vem fazendo publicações específicas sobre determinadas coisas do cenário político e econômico nacional. Hoje, um fato relevante, o discurso do Bolsonaro na ONU, e a gente fez questão aqui de falar sobre alguns pontos importantes desse discurso, da mensagem que ele deixou chefe de Estado de todo mundo, e em especial para nós, o povo brasileiro, referente ao que ele busca aqui no Brasil nesses primeiros 9 meses de governo. Então, primeira coisa clara que o discurso pontuou foi a questão do socialismo, ou seja, a guerra contra o socialismo, a guerra contra essa ideologia que destruiu o Brasil, essa ideologia que impregnou o Brasil desde Getúlio para cá e que vem destruindo a nossa economia, vem destruindo a família, vem destruindo os valores judaico-cristãos que nossa sociedade tem. Então ele pontuou de forma bem enérgica, mas em tom moderado, sem aquele revanchismo que a mídia tradicional tenta pontuar. Então acho que isso foi bem elucidativo, porque ele colocou bem o que ele já vinha defendendo na campanha e durante esses 8 meses de governo, que o governo está buscando o quê? Uma ruptura com a velha política, ou seja, com aquele estamento social que buscava quase que transformar o Brasil em um país comunizado. A segunda coisa importante, a gente vem de uma crise econômica muito grande, e ele deixou claro também, em contraponto ao que as mídias tradicionais divulgam, o quê? Trabalhos visando a desburocratização do país. A gente sabe que em 2018, né, o Banco Mundial emitiu um relatório, 64 bilhões de reais perdidos com burocracia brasileira. Nós tivemos aí a MP da Liberdade Econômica, vocês sabem, foi convertida agora recentemente em lei, uma vitória do nosso governo. Essa MP ela visa desburocratizar e facilitar aí o empreendedorismo no Brasil, melhorar a atividade econômica, melhorar a nossa competitividade no cenário internacional e mesmo no cenário nacional contra os produtos, né, e serviços que o Brasil vem importar. Outro ponto importantíssimo do discurso do presidente foi a questão da corrupção, né? Ele fez uma correlação muito clara entre os governos anteriores do PT, né, o governo da Dilma e do Lula, e essa crise que o Brasil se encontra devido ao quê? Desvio de dinheiro público, aparelhamento do Estado, um alargamento muito grande do Estado com o servidor público, coisa que ele, no primeiro dia de mandato, já diminuiu drasticamente, ou seja, foram milhares de cargos comissionados extintos, então cumprindo aí a sua meta de campanha e deixando claro para a comunidade internacional o compromisso com o quê? Com o ajuste fiscal que o Brasil implementou a partir desse novo governo. Falou também a questão do programa Mais Médicos, ou seja, o programa Mais Médicos nada mais era do que uma forma de financiar a ditadura cubana, né, de Fidel Castro, a ditadura responsável, junto com o Lula no Brasil, pela criação do Foro de São Paulo, que ele também deixou bem claro que é uma das medidas que o governo visa combater. O Foro de São Paulo, para quem não sabe, foi criado exatamente para infiltrar essa ideologia socialista no Brasil por intermédio da escola e da cultura. Por isso a gente vê a adesão, pessoal, e não se enganem, essa adesão dos artistas, ela é proposital. Quem ganha o dinheiro do governo, essa classe toda social formada de artistas, na sua grande maioria, os artistas mais proeminentes, eles são sustentados pelo Estado. Então, o governo Bolsonaro, ele está visando acabar com esse tipo de coisa. Ele pontuou em um dado importante: 75% dos pagamentos feitos, que somam 300 milhões de reais, eram transferidos, ou seja, o médico cubano vinha para o Brasil, não sabia ao fato se ele tinha qualidade técnica para exercer o cargo de médico aqui. Desse pagamento que ele recebia, 75% era destinado, ou seja, confiscado pelo governo cubano. Esse montante soma 300 milhões de dólares ao ano. Então, assim, boa parte da arrecadação daquela ilhazinha era sustentada pelo nosso governo brasileiro. Também um outro ponto muito importante no sentido de reposicionar um compromisso de campanha de afirmar que o Brasil adota a partir de agora medidas neoliberais, ou seja, na economia, um posicionamento liberal na economia e conservador nos costumes. A gente vem percebendo várias
várias medidas, né? Reforma da Previdência, ele estimulou o debate da reforma tributária. A gente tem duas PECs hoje, uma na Câmara dos Deputados, a PEC apresentada pelo Baleia Rossi, um dos idealizadores, Bernardo Epp, do Centro de Cidadania Fiscal, e outra capitaneada aí pelo Raul, um deputado, mas foi feita uma proposta de emenda, na verdade, no Senado, pelo um grupo de senadores, um grupo grande de senadores. Então são as duas grandes propostas de reforma tributária, que já se avançam bastante, ambas visando a criação de um imposto federal, o IBS, né, e mais um imposto seletivo, ou seja, uma simplificação do sistema tributário como um todo. Isso vai ajudar a economia, vai ajudar a arrecadação tributária, porque vai ser mais fácil a fiscalização. E engraçado que recentemente agora, eu acho que semana passada, a Fiesp emitiu um relatório dizendo que 300 milhões de reais serão economizados com essas medidas por ano. E também eu acho que cerca de 300 mil vagas de emprego serão criadas, não me recordo agora precisamente os números, mas algo bastante importante. A questão também ligada a esse posicionamento econômico, as questões das privatizações. A gente o governo Bolsonaro vem implementando privatizações em bloco bastante importantes, bem como acordos, né, acordos comerciais com a União Europeia. A gente está negociando um acordo com os Estados Unidos e outros grupos econômicos de outros países, com a China, ou seja, com diversos países estão se implementando esses acordos comerciais importantes para a alavancagem da nossa economia brasileira e do nosso comércio e consumo local. Outro ponto que eu acho que ele deu mais ênfase durante todo o discurso foi a questão do meio ambiente, ou seja, a reafirmação que o governo brasileiro ele tá comprometido com a proteção ambiental e também com o desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico naquela região, ou seja, da Amazônia ali legal, mas um desenvolvimento econômico sustentável. Então ele reafirmou, rechaçando aí o que as mídias tradicionais vêm divulgando, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso tudo, pessoal, é geopolítica. Isso são interesses de outros países, interesses da França, na Alemanha, com o nosso país. Bolsonaro deixou bem claro que a Alemanha, como exemplo, e também a França, mais de 50% do seu solo é destinado à agricultura, ou seja, agricultura de subsistência, enquanto no Brasil nem 13% do solo é destinado para esse tipo de atividade. Mais de 61%, ou seja, é mata virgem. A gente é um país que mais preserva a mata nativa, a Mata Atlântica. Então, ou seja, nós somos uma referência para o mundo, e ele deixou isso bem claro hoje no seu discurso nas Nações Unidas. Então isso é um ponto bastante importante também do seu discurso. Outro ponto ligado a esse tema, a questão da soberania nacional. A gente viu aí nos últimos tempos o Macron, né, o presidente francês, e a Angela Merkel, a chanceler alemã, emitindo diversos depoimentos, né, para a mídia internacional no tocante à internacionalização da Amazônia. Eu acho que ele deixou bem claro que o Brasil não permitirá esse tipo de atitude de aviltação contra a soberania nacional e vai se opor, por óbvio, contra qualquer tipo de tentativa de invasão ou de violação da nossa soberania. Deixou bem claro também que isso estimulou um senso patriótico, um senso aí que, com certeza, depois desse movimento criminoso desses líderes internacionais, fizeram com que o brasileiro estivesse mais atento ao nosso território. A questão também do desenvolvimento da economia ligado a essas regiões está ligado exatamente à qualidade de vida para os índios, né? O Bolsonaro trouxe aí uma carta do grupo dos indígenas, reafirmando aí o compromisso e o apoio ao governo Bolsonaro. Ou seja, então, diferente do que as mídias como a Globo, a Veja, tradicionalmente o Estadão divulgam, na verdade, o governo Bolsonaro tem aí o apoio do grupo indígena, que equivalente, eu não lembro agora o tamanho, mas milhões de hectares da nossa terra brasileira, né? Mais uma vez, uma reafirmação ao combate à macrocriminalidade, à criminalidade internacional. A gente teve logo no início do ano diversos criminosos políticos, né, ou pseudopolíticos, que pediram asilo ao Brasil e vinham sendo protegidos pelos petistas, né, por esse partido criminoso que dominou e governou o Brasil por bastante tempo, tais como César e Batista. Então essas pessoas foram extraditadas para o Brasil, para os seus países de origem, e lá vêm respondendo criminalmente pelos maus feitos. Deixou bem claro a ruptura com a
ladrocracia, ou seja, um governo de ladrões implantado pelo PT nos últimos governos e já reconhecidamente condenados os presidentes de diversos grandes autoridades daqueles governos pelo judiciário brasileiro. Então, deixou bem claro que o Brasil agora é pautado pela ética, pelo respeito às finanças, pelo respeito à coisa pública, e reafirmou aí um posicionamento de trazer o ministro Sérgio Moro, responsável aí pela Operação Lava Jato em Curitiba e responsável pelo maior escândalo, né? Ele não responsável por investigar e condenar os autores desse maior escândalo de corrupção do mundo, que o PT e a esquerda, em geral, o PSOL, PCdoB, esses partidos aliados, tentam desqualificar, criando, né, pseudo-conversinhas pela internet entre os membros. Isso é algo normal no mundo inteiro. Eu, como advogado, a todo momento a gente tem a necessidade de despachar com os juízes. Então, assim, graças a Deus a população brasileira não vai ser mais enganada. Dados importantes: queda de 20% dos homicídios no Brasil, trabalho aí do nosso ministro da Justiça. Me desculpe aí, estou um pouquinho resfriado. E reafirmação a proteção contra a perseguição religiosa, e reafirmou também um auxílio militar à ONU. Então, pessoal, esses foram os pontos mais importantes do discurso do presidente hoje. Acho que, de forma geral, a gente conseguiu abordar basicamente o que foi pontuado na ONU, e vamos acompanhar aí. É claro que a gente já sabe, as mídias tradicionais aqui no Brasil vão falar que o discurso foi um discurso extremista, etc. Eu acho que foi um discurso bastante moderado, mas um discurso bem firme no tocante à posição do Brasil e do governo brasileiro para que esses outros grandes estados, né, soberanos como a França, a Alemanha, a Venezuela, a Cuba, saibam respeitar a nossa soberania e, mais do que tudo, saibam respeitar você, que é o povo brasileiro, o detentor do poder. Então, estamos de olho, continuamos juntos, vamos ficar fiscalizando aí tanto a esquerda e acompanhando aí o progresso do nosso governo. Nos vemos em breve, um grande abraço, tamo junto.